Boa noite a todos. É com imensa alegria que nós iniciamos mais um estudo na Fraternidade Espírita Amor e Caridade, agradecendo o carinho e a bênção de todos os irmãos que conosco estão, agradecendo muito a Clarice por nos ceder esse espaço e as meninas que nos amparam, e agradecendo muito, gente, principalmente, a Deus, a Jesus e a equipe de Dr. Pedro Luiz, que é fantástica e que nos ampara e não nos desampara nunca. A Dani hoje vai ler a nossa mensagem. Carol, nós separamos as três perguntas, que é da 896 a 898, da perfeição moral. A gente ainda está falando de virtudes e vícios. E vamos dar início ao nosso estudo. Vamos ler uma mensagem do livro Vigiai e Orai. Sejam todos sempre muito bem-vindos e vamos lá. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Provocações. Não aceites provocações. Toma a iniciativa de encerrar qualquer discussão. Não leves adiante o bate-boca. O que o diálogo fraterno não resolve, a discussão complica. O silêncio e o tempo são os grandes aliados da verdade. Não pretendas impor-te a ninguém. Consome-se muita energia em conversação inútil. Se alguém te interpreta equivocadamente, não te expliques além do necessário. Quem levemente abre a porta à invigilância, termina por escancará-la. Não entres na faixa dos que procuram tirar-te do sério. Ao invés de descer ao nível do contendor, faze-o subir ao teu. Mestre Jesus, com imensa alegria, Senhor, que agradecemos a oportunidade de mais um estudo na Fraternidade Espírita Amor e Caridade. Estamos também, junto com toda a nossa equipe, sintonizados no Deus maior, pedindo ao Mestre Jesus que toda a humanidade, em todos os continentes, em todos os mares, possa abraçar e envolver todos os dirigentes de todos os países, para que, junto com a espiritualidade maior, cedam aos apelos do amor, da fraternidade, da serenidade, e que a cura se faça, Senhor, e que todas as doenças e dificuldades possam ser para nós não medo, mas sim uma oportunidade de nos educar. Mestre Jesus, abraça com a tua luz e o coração os irmãos que estão partindo e que partiram. Renova todos esses irmãozinhos que estão chegando. Fortalece em cada um de nós a oportunidade de florescer, de termos pensamentos melhores, ações fraternas e caridosas, pensamentos de amor e de esperança, força no agir, luz no olhar e amor em nossas mãos. Senhor, concede-nos pela vossa misericórdia a libertação e a cura de todos os países e uma renovação de uma nova era, com calma e paz, sabendo que todos nós, encarnados e desencarnados, estamos sendo convidados para nos tornarmos melhores, mais úteis, confiando na vossa cura, para que essa pandemia passe, Senhor, mais rápida, para que cada um de nós possamos aprender. E quando voltarmos, Senhor, que esse novo normal seja um novo fraterno, amor e caridoso. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao nosso estudo, capítulo 12 da Perfeição Moral, Virtudes e os Vícios. Questão 896, pergunta. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas? Resposta. Tem o do desinteresse, porém não o do bem que poderiam fazer.
O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não o é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que lhe deram aos que dele não precisavam. Miramês, desprendimento. Os bens materiais que sobram em suas mãos devem ser empregados com discernimento. O desperdício em qualquer rumo é deplorável e quem o faz responderá sobre os gastos desnecessários. O Cristo ensinou a todos nós o amor a todas as coisas, e esse amor nos faz compreender que não devemos ter abstração nos valores da vida. Desprendimento é luz, porém, sem a presença do bom senso, pode tornar-se trevas. O Evangelho é a força do entendimento que nos instrui em tudo, de maneira a instalar tranquilidade na consciência. Bom, pessoal, a questão 896, né, que a gente está já falando da perfeição moral, falando de virtudes e de vícios. E ela fala o seguinte: há pessoas que são desinteressadas, mas sem discernimento, sem lucidez, sem bom senso, e que prodigalizam, gastam em abundância. Do latim, o prodigere vem da definição, aquele que dissipa, que de forma desordenada, que tem gasto excessivo sem fins úteis, né? Aquela abundância, né? Esbanja. E aí a gente pensa, tem pessoas que são desinteressadas e levam a vida, recebem seu dinheiro honesto, correto e justo. Nós falamos na prova da riqueza e da miséria em questões anteriores há poucas semanas. E aí a gente vem dizendo sempre que é muito justo. Tudo que vem às nossas mãos, tudo que tem que chegar até nós, vai chegar. Mas tudo deve ser feito pela fraterna convivência e respeito na humanidade. Então aquele que, com a desculpa dos seus prazeres, né, são tantos absurdos, gastam-se com tantos absurdos e muitas às vezes se sacrificam e complicam a vida inteira querendo seguir, querendo ter aquela mansão daquele ator, querendo ter aquele carrão que o vizinho tem, querendo ter o que o chefe tem. E nisso nós vamos usando esses recursos de forma pródiga, tirando a alegria e o alimento do outro. Olha, hoje no planeta, eu fiz questão de anotar, 843 milhões de pessoas estão desnutridas, mais de 70% delas tiveram uma refeição e mais da metade passa literalmente fome. E foram gastos com drogas ilícitas 185 bilhões 670 milhões. E esses dados foram tirados até 13 horas da tarde. Então, gente, o que significa isso? Qual a forma pródiga que nós estamos vivendo? Joana de Ângeles tem num dos seus livros, né, Dias Gloriosos e o Homem Integral, ela fala que quando nós queremos muito satisfazer a nossa parte material, nós começamos a ter tanto subterfúgio, nos tornamos tão supérfluos, gastamos com tanto luxo, festas milionárias para os nossos pets. Aí o que o pet precisa é de carinho, alimento e cuidado. Em vez de fazermos uma festa milionária para os nossos pets, colocarmos, né, nas mídias, vamos adotar aqueles que não têm raça nenhuma, que estão lá sem raça, mas são tão carinhosos e precisam de amor. E outra coisa muito importante, o Dr. Sérgio Felipe, ele numa das suas palestras, é um médico pesquisador da USP, tem um trabalho muito bacana sobre a glândula pineal, e então ele contou que ao atender um amigo médico, foi atender um jovem que chegou no hospital numa situação de infarto. E todo mundo saiu correndo e foi socorrer, esse jovem estava com sintomas e explicou, né? Chegou, e o médico falou assim: calma, respira, 32 anos, vamos conversar. Aí ele virou e falou assim: escuta, você tem noção que você está infartando?
Você tem noção que eu sou médico, que você vai ter que acalmar para que os procedimentos sejam feitos? O que é que te falta nessa vida? E ele virou para o médico e disse, eu tenho 32 anos, tá vendo o meu carro no passeio? Custa R$500 mil. Custa R$500 mil, mas eu quero ter um jatinho. Por isso que eu estou aflito. Gente, você imagina a conversão, quando nós lesamos alguém, quando nós desvirtuamos, nós chamamos os políticos de corruptos. A cada um deles, cada pessoa que passou fome, cada pessoa que adoeceu porque a rede de esgoto não foi passada, porque o dinheiro foi desviado. Como resgatar isso aí? Madre Teresa de Calcutá nos lembra que quando nós estamos vivendo e querendo só as coisas materiais, o excesso de beleza, o excesso de riqueza, o excesso de poder, para mostrar. Porque nós, infelizmente, achamos que sucesso, nós infelizmente vinculamos sucesso com o ter e o mostrar. Sucesso é ter paz. Sucesso é ter consciência tranquila. Isso é sucesso. Então, a gente gostaria muito de lembrar um caso que Madre Teresa dizia que a sede para buscar as coisas materiais e supérfluas é a mesma coisa que bebermos água do mar. Quanto mais salgada a água, mais sede nós temos, porque a miséria moral é muito grande, a capacidade que nós temos ainda de praticar o mal enquanto sociedade. Reflexo disso, 800 milhões de pessoas passando fome e 185 bilhões sendo gastos com droga. E o reflexo disso é, quanto mais a gente busca na matéria, mais nós vamos precisar, porque ela não mata a sede e não traz a paz. Então, o jovem rico que foi procurar Chico Xavier, dizendo que tinha tudo, família bacana, condição, um bom trabalho, era dono da empresa, mas que não entendia porque que ele não era feliz. E Chico disse para ele, o que te falta é fazer a alegria dos outros. Vá, use os teus recursos e faça a alegria do outro. Mas eu gostaria de contar um caso onde nós estamos falando, gente, e outra coisa. Todas as vezes que nós citamos algum exemplo, contamos alguns casos, nós não estamos julgando. Como Paulo dizia, a letra mata, mas o exemplo arrasta. Jesus veio e, sem escrever uma só palavra, o exemplo dele nos arrasta e nos leva para a luz e para a alegria, que é a felicidade. O corpo, a satisfazer a matéria, gastar os recursos nos satisfazendo, sendo que nós estamos esquecendo que este nosso corpo aqui dura o quê? 50, 60, 70, 100 anos. E a nossa alma, nosso perispírito, nosso corpo espiritual. A gente fala corpo espiritual no sentido da nossa vida verdadeira. E o nosso espírito, que é de milênios e para milênios. Por que nós não alimentamos, não clareamos, não limpamos, fazendo amor ao próximo? Gente, é tão sério quando nós gastamos e quando a gente fala em vícios, as dificuldades, é tão absurdo as pessoas sofrendo. Quem mais sofre? Gente, não estamos tirando e nem desvalorizando a dor de ninguém. A dor é muito triste, a depressão dói, né? Mas aquele que precisa sustentar uma casa, ele não tem tempo para isso. Aquele que tem filhos para criar, que tem pessoas que dependem dele, ele não dá conta disso, porque ele tem que ir com ela ou não. Mas o valor que nós estamos dando, quantos trabalham numa tristeza, por dentro está sorrindo, mas por fora está sorrindo e por dentro está numa tristeza enorme, né? Mas nós não devemos nos apegar às dificuldades e aos bens. O que mais nos deixa feliz são alguns momentos Jesus já dizia que a felicidade não era do reino, mas nós podemos estar felizes a cada dia nesse reino de Deus, se nós tivermos a paz no coração. O que mais nos deixou feliz, já tem uma pesquisa comprovada sobre isso. Não é o momento. Eles fizeram pesquisa com quem ganhou na loteria nos Estados Unidos, fizeram pesquisa com quem ganhou grandes concursos. E o que deixou feliz não foi ter ganhado o prêmio, não foi ter saído vencedora,
os momentos que nos deixam felizes são momentos em que nós estamos desligados, às vezes, encontrando alguém simples, quando nas mínimas ações a gente está feliz. Às vezes a oportunidade de socorrer um estranho na rua te dá uma alegria de verdade. Mas quando a gente fala nessa questão 896, o desinteresse, porque muitas pessoas falam assim, eu gasto mesmo, eu trabalhei muito, eu mereço. Merecemos sim, mas nós não podemos ter uma abundância onde ao nosso lado tem tanta carência. No norte de Minas, um caso acontecido alguns anos atrás, foi contado por um representante, contando para a gente uma história verdadeira. Um senhor, né, emprestava dinheiro, a família sabia, e ele tinha muito apego ao seu dinheiro. E aí ele emprestou para um determinado comerciante da cidade. Esse comerciante faliu e falou com ele assim, olha, eu não tenho como te pagar os 80 mil que eu peguei emprestado com você. Não adianta você fazer nada comigo, eu não tenho nada, fiquei sem nada, meu comércio está vazio, eu não tenho o que vender. Infelizmente, eu não tenho como te pagar. Esse homem teve tanto desespero, porque ele perdeu 80 mil, ele ficou tão arrasado, ele entrou num desespero tão grande que ele infartou e desencarnou. A família, mexendo lá no escritóriozinho dele, no fundo da garagem, descobriram uma parede falsa, abriram, onde lá dentro tinha alguns freezers e simplesmente mais de 20 milhões de reais. E ele infartou por 80 mil. Então, meus irmãos, qual que é o convite? Que nós possamos, o que é o conhece-te a ti mesmo? Nada em excesso. É o que estava escrito no oráculo de Delfos. O que significa conhecer? Entender que nós temos algumas deficiências e dificuldades, que nós precisamos trabalhar, não é porque as pessoas estão falando que o defeito é nosso, é para que nós possamos conhecer. Chico disse que nós devemos agradecer a todos os verdadeiros que chegam para nós e contam os nossos defeitos. Nós não devemos fazer isso com ninguém, mas se recebemos, agradeçamos e tentamos mudar. Olhar se é de verdade. Se não for, não negue. Se o que estão falando é de verdade, que a gente comece a trabalhar para mudar. Então, quando a gente fala no desinteresse, tudo que for desperdiçado, nós teremos que dar conta dele depois. Em outras eras, de alguma outra forma. Aqui, esses irmãos da corrupção, que a gente acha que não, é muito pouco, todo mundo pega mesmo. Acontece que tudo que nós lesamos alguém, nós vamos ressarcir. Tudo que nós desperdiçamos vai nos faltar um dia. Então a abundância tem que ser fraterna, tem que ser de caridade. Semana passada, o Rodrigo deixou aí na mensagem, fala de fraternidade e caridade. A caridade vai muito além do dar, é o doar, é o perceber, a questão da empatia, do abraçar. Porque quando a gente começa a olhar nos olhos do outro e falar assim, oh meu Deus, eu não queria que ele sofresse, neste exato momento, a gente já emana algo de bom, né? Então, independente se se a vida para os outros às vezes parece mais fácil, para a gente tudo é tão torto, o caminho é torto, está torturado, está mais difícil, possamos agradecer e ser felizes. Olha, que bom que para o meu amigo não é, que se para fulano está legal e ele está recebendo, um dia vai sobrar para mim. Em vez da inveja, que nós possamos nos inspirar para que nós possamos cada dia entender que tudo que vem até nós, seja de dificuldade ou de bonança, é aquilo que nós buscamos, é a nossa colheita. Não é castigo, é aprendizado. E quanto mais rápido nós aceitamos, menos câncer nós temos. Quanto mais nós perdoamos, menos o câncer avança. Quanto mais nós aprendemos a amar, mais fortalecido o nosso organismo está. A nossa imunidade, qual que é o medo? Qual é o medo? O principal fator para baixar a imunidade e nós nos contaminarmos é o estresse, é o medo, é a insegurança. Então, todo o amor que a gente leva, todo o amor que se dá, né, na verdade, é uma grande fortaleza para cada um de nós. E a gente tem que tomar muito cuidado com a intenção que o que a gente está fazendo.
Porque se ela não for verdadeira, ela não dá nem paz na alma e nem alívio no coração. Então a gente precisa de verdade entender que tudo aquilo que está conosco deve fazer parte da família universal. E esse desinteresse e o gastar em abundância, em coisas tão supérfluas, tão absurdas, né? Faz sentido porque a pessoa trabalhou, faz, mas na mesma proporção também distribua. Eu conheço um executivo que tem uma condição super bacana, mas ele falou que mesmo antes de conhecer o espiritismo, ele falava, eu compro 3 camisas, imediatamente eu tiro as 3 camisas mais velhas, ou que eu não gosto, ou que eu não sei, e passo para alguém. Não é porque ele não gosta, porque ele fala que se chegou um novo, ele precisa passar aquilo que ele tem para alguém. Então ele fala, olha, não é que só entra para mim. E quando ele conheceu o espiritismo, ele ficou mais feliz ainda, que ele entendeu que ele já exercia um pouco da empatia e do amor ao próximo, né? Então nesse momento de frio agora, é na hora da gente refletir, andar com alguma coisa no carro para se encontrar alguém, passar isso aí, né? Dividir isso aí, porque a gente só multiplica dividindo mesmo, né? Então eu espero que a gente possa refletir sobre esses milhões que estão com fome e nos bilhões gastos com tudo que às vezes não vale a pena, né? E nós também temos isso. Os espíritos, irmãos desencarnados, que desencarnaram com fome, com frio, passando muita dificuldade, eles nos tornam às vezes companheiros um pouco desagradáveis, quando vê em nossos lares desperdício e tanta coisa guardada sem usar. E uma das formas de nós nos libertarmos, educando a nós e os nossos irmãos, é distribuindo e dando amor. O filme do Divaldo tem um exemplo lindo, né? Quando ele adota aquela criança e o desafeto vira um grande amigo. E é nesse sentido que a gente precisa começar a enxergar a humanidade como nós todos. O meu vizinho é aquele meu vizinho que está lá na Índia, na China, na Rússia, onde quer que ele esteja. Ele é meu vizinho, ele é meu irmão. Né? Que assim seja, gente. Assim seja. Questão 897, pergunta: merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que ele seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Resposta: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. A. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se à penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na terra? Não, certamente. Mas aquele que faz o bem, sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo, que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que, mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Referência à questão 894. Continuação. B. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida, mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos bons espíritos e de nos elevarmos? Não, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa cada uma de suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se,
para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Miramês, fazer o bem. Quem faz a caridade pensando em trocas ainda não acendeu a luz do amor no coração. Todavia, essa luz vai se acender com o tempo e a compreensão. O Evangelho de Jesus se encontra entrando no mundo das almas, para ensiná-las a dirimir, de uma vez por todas, o interesse no produto da benevolência. O Mestre em nós é motivo de alegria e nos dá a certeza de que todos os processos de caridade já são o céu em nós. Não é preciso ter interesse. Não se vende o amor, nem se compra a caridade. Isto é doação divina para os corações que sofrem. Tudo no mundo se encontra em estado de doação de vida. Jesus veio até a humanidade doando tudo de si, chegando ao sacrifício supremo, para que pudéssemos viver mais e ainda mais, entender a vida maior. É indispensável que entendamos o gesto do Mestre em favor de todos nós. Quem já entendeu o valor do bem, começou a despertar no coração a luz de Deus. Pessoal, essa questão 897, ela toca em 2 pontos que é muito caro e muito sério para todos nós. Neste momento em que nós estamos agora, isso nos faz mais do que nunca um momento de grande riqueza, de grande oportunidade. Então ele fala aqui, né? Merecerá reprovação aquele que faz o bem e não quer nada de volta, mas que ele está buscando reconhecimento no céu, né? A hora que ele desencarnar. Ele não quer na terra, mas ele espera que seja levado em conta, né? É a verdade de cada sentimento como o óbolo da viúva. Neste momento, nós somos fariseus ainda. Temos rituais, queremos demonstrar e mostrar. E quando fala que, eu não quero recompensa na terra, sabe por quê? Porque nós, mal e mal, a gente está dando o que não nos faz falta, quando dá. Então, a gente não quer recompensa, né? Quem de nós está tirando o que realmente faz falta, o que realmente gosta? Aquela roupinha maravilhosa de grife que você gastou 8 meses para pagar, né? Eu gosto muito de contar isso. Uma determinada época, uma conhecida virou e falou assim, vem na minha casa, pega umas coisas, mas tem umas coisas aqui que é de muito valor, não é qualquer pessoa que conhece, é um absurdo eu levar para o bazar. Eu não fui buscar, achei desaforo, não fui buscar. Por quê? Porque a hora que nós passamos para alguém, nós temos que passar com alegria, lavar a roupinha, passar, desejar que quem vista fique feliz, aquecido. Olha, essa roupa eu gosto tanto que eu quero que você também fique bonito e aquecido nela. Não importa se isso é um chinelinho de dedo ou se isso é uma bolsa de grife, ou se isso custou seu fígado para você aparecer na festa do casamento da cunhada. A alegria, gente, o bom senso do Cristo de Deus. Dá o que a gente não quer, é fácil. Dá o que não nos faz falta. É isso que Jesus ensinava, né? Então, este ensinamento maravilhoso que vem hoje, ele vem mostrar para a gente a nossa responsabilidade de sermos honestos. Ter estátua em praça pública, porque a gente doou grandes terrenos, né? Então, esse filantropo, quem conheceu a vida de Assis Chateaubriand no livro, ele dava placas, fazia homenagem, e ele conseguia todas as doações chantageando, contando o podre do milionário, e o milionário tinha que doar. Quem leu, leiam a vida de Assis Chateaubriand. Então, esse hábito de antigas eras que nós trazemos, de querer mostrar tudo aquilo que nós fazemos, buscando reconhecimento, querendo que as pessoas vejam, ou às vezes a gente não conta, mas lá no íntimo a única coisa que a gente quer é barganhar com Deus, com Jesus, achando que a caridade que nós estamos fazendo, a gente vai ganhar um lugarzinho no céu, né? Eu costumo brincar, né? Um apartamento de frente para o mar, né? Lá no céu, nuvenzinha branca, com altas ondas. Que isso? Primeiro, gente, que vale a pena refletir. Onde estão os espíritos de luz? Um espírito como o de Jesus, o mais puro que veio à Terra. Ao desencarnar, Bezerra de Menezes teve a oportunidade
de ir para Sírios, uma morada muito mais evoluída. E ele disse que enquanto ainda tiver uma lágrima na terra, ele quer ficar. Então, tem um palestrante muito bacana, que é o Jamiro, dos Santos Filho, ele conta: quem aqui quer ir para um umbral? Ele começa a palestra dele assim: ninguém quer. Quem quer ir para os céus, para as moradas evoluídas? Todo mundo. Ele falou assim: quanto mais nós evoluímos, mais para o umbral nós vamos socorrer e amparar os nossos irmãos. Nós não desencarnamos para ser felizes, bater asas e ficar nas nuvens. Nós estamos para trabalhar. Um determinado centro espírita no Rio de Janeiro, uma palestrante estava contando que eles têm um trabalho bacana lá, e uma cantineira, que ela sempre ajudava a fazer o lanche, passou uma certa idade, ela sempre ajudou e tal, desencarnou. E aí eles falam, eles brincam muito, né? A gente que trabalha nas casas, a gente fala assim: quando a gente for, manda notícia. E ele diz quando, numa determinada fase, já tinha passado alguns anos, na reunião mediúnica da casa, essa irmã aparece, se manifesta, diz que estava extremamente feliz, e perguntaram: como é que foi seu desencarne? E aí, você descansou, que você tinha uma vida muito dura, você ainda trabalhava aqui voluntária, fazia um trabalho pesado. Ela falou assim: o quê? Eu não tinha o estudo e o conhecimento que muitos de vocês tinham, mas a coisa está tão feia, gente. Mal eu desencarnei, tivemos que trabalhar. Tivemos que trabalhar. Então, essa ideia de que a gente quer, né, o nosso cérebro nos conduz materialmente, fisicamente, para o descanso. Sempre vai falar com a gente: vamos descansar, vamos dormir. Puxa, né? Mas a nossa espírito, a nossa alma, quanto mais trabalha, mais luz. Então, todo o trabalho que é feito, esperando algum retorno, seja aqui ou seja em outras moradas, ele não é feito com amor. Ele não é a entrega. Mas nós precisamos aprender a fazer, e primeiro a gente sabe que existe, primeiro a gente toma conhecimento, depois a gente vai criando um hábito, e depois a gente aprende a fazer por amor. Então, tudo que nós fizermos, se nós fizermos com amor, tem um valor enorme. Uma determinada pessoa contando que ela mora na casa de um parente, que eles ajudam a pagar o estudo e tal. E ela conta que o que mais ofendia era a forma ofensiva como eles olhavam. E que um determinado parente na casa sempre conversava e tratava ela melhor. Falou assim: olha, ele é o único que não me deu nada, mas ele me olhava com tanto respeito e carinho que eu não consigo deixar de agradecer todos os dias pelo que fez. Foi o que não me deu nada material, mas me fazia sentir um tiquinho de gente quando conversava e olhava para mim dentro daquela casa. Então, nós não estamos... quem nós enganamos? A quem nós enganamos? Lembram lá na introdução do Livro dos Espíritos, e nas questões por volta do número 80, lá fala que tudo que nós fazemos, o que é o nosso padrão vibratório? É o conjunto das energias dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos e das nossas emoções. Este conjunto pode gerar em nós vibrações, energias, buscar ondas eletromagnéticas, produzir ondas eletromagnéticas em que nós nos tornamos alegres, simpáticos, leves. Ou nós podemos ser alguém pesado, que abraça o outro e desmonta. O outro pega uma energia tão pesada que fica desarrumado o resto do dia. É o que? A verdadeira intenção nossa. Gente, a melhor questão, essa 897, o melhor exemplo que nós temos está no livro Voltei, do irmão Jacó. Esse livro, ele foi um grande trabalhador espírita. Um homem que criou a gráfica, era um empresário muito rico, cuidou de uma grande, trouxe a indústria fonográfica para o Brasil. E ao desencarnar, a dificuldade que ele teve, quanto mais sinceros, honestos e melhores nós tentamos ser, mais leve e feliz é o nosso desenlace. E o desencarne dele foi muito pesado, e ele não entendia. E ele teve muita vergonha ao chegar no plano espiritual. E os amigos que tinham trabalhado com ele na seara espírita, todos tinham uma luz. E ele estava pardo, ele não brilhava. Ele teve muita vergonha.
E aí foi dito a ele falou assim, mas eu fiz tanto, eu ajudei tanto, eu doei tanto, eu trabalhei tanto, eu divulguei tanto o exemplo de Jesus, por que eu estou nessa condição? E foi dito a ele, você não fez com amor, você era extremamente áspero e agressivo com seus funcionários, com as pessoas à sua volta, você era agressivo no jeito de falar, era intolerante, impaciente, e você não fez por amor, e fez muito, este homem fez muito. Então, o que acontece? Neste livro, Voltei, o que ele faz? Ele começa, e ele pediu o que ele queria, ele escreveu o livro, Voltei, ditou, e quando ele foi ditar, colocaram ele na fila como médium lá em Pedro Leopoldo, e quando ele chegou, ele ficou nervosíssimo, que tinha 15 espíritos na frente dele, para ditar livros, e ele começou a ficar nervoso. Aí Emmanuel, André Luiz virou e falou assim, é por isso que tem que esperar, meu irmão, para ele aprender a se educar. E ele conta que ele foi começar a trabalhar junto com os espíritos desencarnados para tentar buscar a sua luz. Isso nos lembra muito os irmãozinhos que trabalham para buscar a luz. E aí ele conta que numa determinada reunião mediúnica, eles estavam tentando doutrinar, porque olha o que a gente pensa, eles juntaram um grupo do plano espiritual e eles doutrinavam aqueles que estavam perdidos nas ruas, nas drogas, tentando fazer atos ilícitos, e numa casa espírita, no momento de uma reunião mediúnica, ele, a equipe dele enquanto espírito, tentando doutrinar esse jovem que estava perseguindo alguém que estava no corpo físico, sendo auxiliado na reunião mediúnica. E aí, quando ele vai conversar com esse irmão para que não faça isso, e sabe o que esse espírito falou para ele? Eu sei quem você era. Você está aqui tentando falar e fazer o bem, falando baixinho e fazendo de conta que é do bem? Eu sei tudo que você fazia. Eu sei como você tratava seus funcionários, sua esposa, seus filhos. Eu sei o que você fazia na sua indústria. E começou a jogar todos os podres dele para fora. Ele, no plano espiritual, tentando doutrinar um espírito endurecido que ia praticar um mal muito grande. E neste momento, com toda a humildade que ele nunca tinha tido, ele virou e falou assim, meu irmão, é verdade, eu sou isso tudo que você falou. Eu sou isso tudo que você me viu praticando na terra. Mas eu estou aqui agora te pedindo, não faça o que eu fiz, fica melhor. Neste exato momento, ele adquire a sua luz. E ele se emociona ao ver uma luz violeta o envolvendo, e ele assusta, e o que ele queria mais na vida era ter um espírito com luz. E só com a caridade e humildade que se chega a isso. Então, quando nós fazemos qualquer coisa para ser visto, para ser notado, ou então que a gente fala assim, é importante que eu estou plantando lá para o céu. É porque quando eu desencarnar, eu quero ir em paz. Eu não vou para esses lugares que todo mundo vai. Né? Eu nem falo para vocês que o povo lá de casa fala para onde eu vou, tá, gente? Então, no mais, aí a gente tem, né? E eu tenho um amigo que às vezes a gente está lá no trabalho da sopa e ele é muito engraçado que ele fala assim, a gente é tão egoísta que a gente vem para cá para sentir bem. Porque dá alegria pensar no próximo. A maior felicidade. A gente esquece às vezes, né, das nossas dificuldades e quando a gente divide a dor com aqueles que vêm conosco, a gente alivia, fica mais leve, a gente descobre que todo mundo passa pelos perrengues. Então, gente, o que deve ser feito tem que ser com desinteresse de verdade. Tem que ser feito com bom senso. Tem que ser feito com amor. Não tem possibilidade de nós fazermos uma caridade, de nós querermos buscar algum resultado. Gente, você pode adquirir o que você quiser na sua vida. É a mesma coisa da questão, enquanto espírito, enquanto pessoa. Não adianta buscar sucesso. Não adianta buscar ter valor. Quando nós trabalhamos honestos e sinceramente, isso vem como consequência. Isso não é algo que se busca, que se batalha. Nós temos uma ideia muito errada de sucesso, de dinheiro e de valor. Quando nós, vivendo a nossa vida, dividindo fraternalmente, sentindo a dor do outro, fazendo uma prece, buscando o outro da tristeza,
Neste momento, às vezes, tudo que a gente precisa é ir visitar alguém. Tudo que você precisa é pegar um amigo que está lá sofrendo e levar para sua casa, fazer uma xicrinha de café, né? A gente brinca muito, a gente tem um conhecido, que ele brincava muito, minha mãe fazia um macarrão, meio complicado o macarrão da dona Diva, sabe, gente? Digamos, até ela ria do macarrão, porque durante 36 anos ela não conseguiu acertar o ponto do macarrão. E a gente tinha um colega que de vez em quando passava lá, dona Diva, o macarrão, que saudade, eu falei, não acredito. Mas era a alegria dele estar lá conosco, dividindo um abençoado macarrão. Então, gente, às vezes ele conta que ele saía nervoso do trabalho e descia lá. Porque ele sabia que ia chegar lá e ia ter... você não avisou, só tem macarrão. Então, o que acontece? Abrir as portas, abrir o coração, abrir os nossos olhos, olhar, não ser indiferente. Gente, olhar com carinho para alguém e fazer assim, você já está emendando coisa boa. Às vezes, tudo que a pessoa precisa saber é que ela existe, né? E às vezes nós estamos em situações que muitos julgam poder, sucesso, mas por dentro a gente está seco, vazio, porque a gente sente com sinceridade aquele abraço gostoso. Hoje a gente sente com sinceridade aquele olhar que aquece a alma, que acende a luz da esperança na gente, né? Que dia que você está derrubado e alguém fala assim, não, você foi tão importante para mim naquela época, e a gente nem deu valor que aquela pessoa estava feliz do nosso lado naquela época. Então, diante disso, nós vamos buscar ser o melhor na terra e nem fazermos nada buscando no céu. Deus tudo vê. A nossa consciência tudo registra. A quem nós queremos enganar? A quem? Então, no momento em que nós, de verdade, separamos aquilo que é do outro, separamos, esquecemos os nossos sentimentos e nos envolvemos com o do outro numa forma saudável e honesta, neste momento a gente acende a luz do Cristo em nós. Eu gostaria de ler só um pedacinho da caridade no livro Francisco de Assis, que foi ditado pelo Espírito Miramês para João Nunes Maia. Gente, o livro é esse, tá? Que a gente incentiva muito comprar livro espírita. Livro espírita, é este livro. Então, aqui foi perguntado a Francisco de Assis, né? Os seus confrades chamavam ele de Pai Francisco. Eu queria saber acerca, quando ele já estava para desencarnar, ele já estava bastante doente, Francisco de Assis tinha câncer no intestino e no estômago, problema sério de vista, uma dor absurda, doenças dilacerantes, dores musculares e ósseas. Sempre cantou e agradeceu tudo. Quando ele já estava no estado de não conseguir mais se alimentar, os que sentaram à volta dele começaram a perguntar: Pai Francisco, desejaria saber acerca da caridade de uns para com os outros. E aí ele responde: a caridade para com os outros é fruto de longas experiências, porque a caridade verdadeira é filha do amor. Não exige para não perder a alegria, não ofende para não perder a paz, não violenta para não perder o equilíbrio, não é maledicente para não frustrar a bondade, não arde em ciúmes para não aborrecer ninguém, não duvida das coisas de Deus para não esquecer a esperança. Então, diante dessa alegria, que autorização, o que nós estamos querendo fazer? Ainda queremos a caridade que é reconhecida? Ainda achamos que com a nossa consciência eu dou algo, por isso eu posso xingar alguém? Gente, isso me faz lembrar, numa determinada empresa, tinha uma funcionária que sempre perseguia as outras. Ela tinha que ganhar mais que todo mundo e ninguém podia ser promovido. E todas as vezes que ela dava uma aprontadinha, ela virava, chegava e falava assim: pronto, já fiz minha caridade, já fui lá na igreja e dei a cesta básica. Né? Então, que bom que deu, né? Que abençoado seja quem recebeu o alimento. Não estamos aqui criticando, mas é mostrando como a maioria de nós, né? A gente acha que limpa as nossas falhas, eu não vou mudar, eu sou assim mesmo, justificamos as nossas agressões, a nossa falta de caridade, a nossa falta de humildade
limpando a nossa alma e dando esmola, né? Não existe a esmola. Aquilo que vem a nós pertence ao mundo, é fraterno, é de todos. E se está em nossas mãos, é porque nós estamos ali para administrar pelo bem de todos. Na consequência do amor a todos, a alegria vem para cada um de nós. Que assim seja. Que assim seja. Questão 898. Pergunta: sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária, isso mesmo, mãe? Estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Resposta: sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo, e porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Miramês, aprendizado. Por que não estudar tudo o que existe? Se Deus fez todas as coisas, o aprendizado é infinito. Sempre temos algo para buscar, e essa é a nossa maior alegria. Tudo o que buscamos, aprender de utilidade, tem o traço do Mestre nos convidando para a luz da vida. O teu aprendizado pode começar nos teus pensamentos, na tua palavra, na tua vida. Podes acender a luz nos teus próprios caminhos, desfrutando dessa paz que Deus te dá. Não percas as oportunidades. Começa hoje mesmo a conhecer a ti mesmo, porque Jesus já te conhece. Pessoal, olha só. Aqui vem falar do conhecimento, né? Será útil nos esforcemos para adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Gente, Jesus dizia: conheceis a verdade e ela vos libertará. É importantíssimo que nós busquemos conhecimento. Não são diplomas, não são só títulos. Conhecer. Quem não sabe ler, ele ouve televisão, rádio, ouve uma palestra, né? Divaldo, quando começou os seus trabalhos, a pessoa que mais ensinou sobre doutrinação era uma pessoa que não sabia ler, mas tinha valor moral. Nós evoluímos com as duas asas do conhecimento e das boas escolhas, com moral e conhecimento. É importantíssimo instruir. Allan Kardec nos diz, quando ditou e codificou a doutrina, e ele dizia: espíritas, amai-vos. Em segundo conselho, instruí-vos. Quando nós nos tornamos ignorantes de ignorar o conhecimento, nós somos presas mais fáceis de cairmos em falsos profetas, de cairmos em falsas histórias. Porque não temos o conhecimento, então tudo que nos diz é miraculoso, espetaculoso. Então, buscar o conhecimento é quando nós confrontamos a nossa fé com a razão. A fé verdadeira não é aquela que nos emite o conhecimento. Por isso que o Cristo dizia: conhece a verdade, ela vos libertará. Jesus, todos os milagres que ele fez, que nada mais é do que manipular as energias químicas, físicas, biológicas da natureza. Jesus não agrediu a natureza. As leis divinas são leis de Deus, as leis da química, da física. E só para que nós possamos entender, nós nos achamos com alta tecnologia, né? Os cientistas já determinaram que tudo que existe no planeta, no universo, a gente só conhece com todas as pesquisas científicas que já foram feitas, 5%. 95% nós desconhecemos. Quem somos nós para apontar essa verdade? Quem poderia construir isso? Não é? Então, o conhecimento ele é importante.
Porque a gente precisa fazer o bem com amor. E muitas vezes, não termos o conhecimento, a gente deixa de praticar muito amor. Tem uma senhora que ela é espírita ali da região de Juiz de Fora, e ela tinha um sonho de fazer direito, e ela formou aos 80 anos. E o pessoal debochando dela na formatura: o que você vai fazer com 80 anos? Ela falou assim: estou aprendendo para a próxima reencarnação, já sei essa. E trabalhou voluntariamente, atendendo pessoas que não podiam pagar advogado, depois dos 80 anos. Então, conhecimento não se perde. Achar que nós sabemos tudo é um grande erro. Sócrates foi atrás de um grande sábio da época para perguntar: falou, olha, estão falando que eu sou sábio, eu preciso saber. Aí ele falou assim: o que você acha? Ele falou: só sei que nada sei. Ele falou assim: então você é sábio. Quanto mais conhecimento se tem, mais se precisa buscar. Então é muito importante ter o conhecimento, mas ai de nós que por meio do conhecimento usamos isso como soberba para enriquecer. Ai daquele cientista que está guardando a cura de muitos remédios, de muitas doenças, e ele sabe a fórmula para valorizar o preço. Sabe por que eles falam que muitas doenças ainda não têm cura no planeta? Porque cientistas em várias partes, em vários continentes, cada um tem um pedacinho. O dia que eles se unirem e abrir o jogo do que estão estudando, o câncer vai estar curado no planeta. Então, é muito sério que a espiritualidade nos avisa e nos ensina com isso. Devemos e temos a responsabilidade de buscar conhecimento. Todos nós. Então, se a gente não sabe ler e escrever, nós podemos ouvir. Alguém pode nos contar. Então, mas sejamos seletivos naquilo que nós precisamos aprender. Mas o conhecimento, sem nada que eleva e auxilia o outro, nada é. Em relação à questão 897, eu separei um caso aqui, em que está no livro Contos e Apólogos do Irmão X, chama Belarmino Bicas. Ele era o presidente de uma casa espírita, palestrante, grande trabalhador. Desencarnou, 60 e poucos anos. E no seu desencarne foi extremamente traumático, que isso é relatado depois, tanto que virou uma das histórias, né, do livro, que o Irmão X, com a psicografia de Chico Xavier, tem 2 livros, Contos e Apólogos, Apontos e Contos. Todos 2 são histórias de irmãos. Então ele é um grande trabalhador, trabalhou a vida inteira, tinha certeza que quando desencarnasse estaria bem. E não foi tão fácil assim, e não estava tão bem. O grande erro de todos aqueles que se propõem a fazer algum trabalho ao próximo é achar que com isso ele já é bom, né? Então, nossa grande luta é entender o sentido e o amor. E aí, esse Belarmino Bicas ficou indignado. Por que ele passou por aquele processo? Por que ele não estava tão bem? Como é que eles deixaram ele tanto tempo no umbral? A espiritualidade disse o seguinte: a contabilidade divina, no seu planejamento reencarnatório, fixou os seguintes pontos. Você fez 600 e não sei quantas palestras, você trabalhou, não sei, contadinho, gente, não sei quantas horas na diretoria, na casa, mas você fez 107 viagens a passeio, você teve não sei quantos dias de descanso, você recebeu não sei quantos dias de salário sem trabalhar nada. E aí, na contabilidade divina, disse o seguinte: ele viveria mais 20 anos, era para ele desencarnar depois dos 80, mas ele foi tão áspero, tão grosseiro e tão intolerante com os próximos, e diz que dentro do centro ele era uma pessoa, mas fora era outra. E aí ele foi tão áspero que isso reduziu, pela sua condição, ele sobrecarregou determinados órgãos no corpo e que ele infartou aos 62 anos. E ele deveria viver 85. Então, diante disso, tinha o conhecimento, mas nós não praticamos. Vou dar notícia boa, não é para ninguém desligar o celular. Todo conhecimento que nos é passado, das obras de Jesus, do Evangelho, nós não podemos negar que não sabemos. No livro Agenda Cristã, psicografia de Chico Xavier, ditado por André Luiz, ele fala lá:
2 semanas em que escutas o Evangelho, já tem um manancial para viver melhor toda a sua vida. Então a responsabilidade é muito grande. E aqui quando diz, né, o conhecimento. Gente, eu vou embora, eu vou ali, depois eu volto. Porque é muito pesado. E olha, cada um de nós hoje, diante de tudo que nós estamos vivendo, a gente fala muito, né, nessa pandemia, não é? Ela tirou o planeta do eixo, ela nos fez suportar a nós mesmos. A grande implicância que muitos de nós estamos, aqueles que podem estar em casa, aqueles que têm que ficar em casa, a coisa mais difícil, ontem nosso irmãozinho falou, né, Alexandre, é suportar nós mesmos, nossos pensamentos e nossas ações. É descobrir o tanto que a gente incomoda dentro da nossa casa. E aí, gente, e a nossa casa é o nosso campo, é a nossa mina de pensamento e de poder. Mas, se nós estamos trabalhando porque temos que trabalhar, é porque todo mundo está descansando e eu não, aí a gente reclama. Neste momento, graças a Deus, alguns estão indo trabalhar. Neste momento, graças a Deus, outros estão sendo convidados a refletir. Graças a Deus, neste momento, né, a população do nosso planeta está com 7 bilhões e 792 milhões. Peguei esse dado hoje, 13 horas. E aí, eu estava olhando, a população mundial que desencarnou com o Covid é 0,058%. Menos de 1%, menos de 0,5%. Muito menos de 0,1%. E aí a gente pensa assim, não estamos, em hipótese nenhuma, deixando de reconhecer, porque temos a certeza que o plano maior abraça cada irmão e eles estão sendo recebidos pela libertação de uma nova vida, no plano maior. Mas sabe, gente, quantas pessoas morreram esse ano com Covid? Aproximadamente 450 mil. Sabe quantas pessoas esse ano morreram por causa de problema de cigarro, de acidente de trânsito? Porque suicidou 5 milhões de pessoas desencarnadas. Nenhuma morte tem mais ou menos valor do que a outra. Todas são ensinamento e reconhecimento. Menos o suicídio, que deve ser uma luta para que a gente nunca faça isso. Né? Então, mortes no trânsito, gente, 626 mil. Este ano já morreram 626 mil pessoas em acidente de trânsito e 450 mil irmãos partiram num compromisso de resgate com este vírus para purificar o espírito, deixar na terra as mazelas no espírito, do corpo e o espírito ir mais leve. Limpar o espírito, deixando no corpo e libertando este corpo da gaiola para um plano espiritual mais leve. Se comprometeram com esta missão. E nós ficamos o tempo inteiro falando parados, negativos. O nosso momento agora, o conhecimento que nós temos é refletir. Olha, a população do Brasil está 211 milhões. Né? No Brasil desencarnaram 46 irmãos. Quantos irmãos no Brasil estão desencarnando de fome, de briga? Quantos deixaram de desencarnar por excesso de álcool, de droga, por causa da Covid? E nós só falamos do que é mal. Quantos irmãos que não faziam nada há muito tempo descobriram que sabem costurar, estão doando equipamento? Uma senhora muito humilde virou para uma amiga e falou assim: a partir de agora, tudo que eu comprar, ela não tem reserva. Ela vive de um salário de aposentadoria. Tudo que eu comprar, um pacote de arroz eu vou comprar 2, um pacote de café eu vou comprar 2. E vou procurar alguém que não tem dinheiro para comprar. Esse é o caminho. Né? Então, este conhecimento é aquele que vale a pena. Né? Gente, a Bárbara Streisand, aquela cantora, ela mandou um envelopinho, vocês viram? Para a filha do George Floyd, aquele que foi assassinado. E sabe o que ela mandou para essa menina nesse envelope? 2 CDs, né, de música dela, das músicas atuais, os álbuns dela de música,
e algumas ações da Disney, que são uma das mais valorizadas no mundo. Não se divulgou quanto. Criaram um fundo para essa menina, né, para a filha dele, ela chama Gianna Floyd, em que já tem alguns quase milhões de dólares. E ela diz, meu pai mudou o mundo. Então, diante dessa beleza e diante dessa alegria, né, porque muitos de nós, quando causamos muitas mazelas a muitas pessoas, nos comprometemos em voltar, e nosso desencarne será traumático, mas ele vai ter um efeito na sociedade que vai educar, mudar uma lei, mudar uma norma. Então, o sentido que nós temos que entender como caridade é entendermos a caridade do Cristo para conosco, nos permitindo renascer e nos permitindo, cada um de nós, deixar a nossa marca de luz. E às vezes a nossa marca de luz vai ser essa partida. E não enxergarmos isso como algo negativo. Precisamos entender essa alegria de estarmos neste momento, vivendo essas energias, mas com a nossa responsabilidade, pedindo a Deus coragem, que os conhecimentos que nós já temos do Evangelho já fazem com que nós tenhamos responsabilidade de tentar pensarmos mais positivos. E se a gente está em angústia e muita dor, vamos rezar mais, rezar pelo próximo, o que nós podemos fazer para dar alegria para alguém. Eu lembro da minha avó, que vivia com a pensão de José, do meu avô, mas ela passava o ano inteiro juntando as moedas, sabe por quê? Porque no fim do ano ela tinha que comprar uma meia para o lixeiro. Minha irmã está aqui do lado, era ela que administrava a verba de vó. Ela passava o ano inteiro, ela comprava a caixa de bombom para os guardas do Banco Brasil. E a gente morria de rir, todo mundo sabia o presente que chegava. Não esquecia um, vivia de uma aposentadoria. E ela não sossegava, ela dava presente, ela sabia o nome do lixeiro, o nome do carteiro, o nome dos guardas. E ela juntava o dinheirinho para ela ter condição de comprar e dar esse presente. E dava numa alegria, ainda tudo dela tinha um lacinho de fita. Tudo tinha um lacinho de fita, porque ela dava com amor. Então, diante disso tudo, o que a gente aprende? O que é dar com amor? Né? Olha, eu não sei se todo mundo viu, mas tem uma equipe em Londres, eles são lutadores, fazem defesa pessoal, tem uma academia, são personal trainers, e eles foram para Londres, fizeram um movimento no fim de semana, né? Vidas Negras Importam. E aí esse Patrick, né, o Patrick, o nome dele é Patrick mesmo, isso mesmo. Eles estavam em Londres sábado passado, e naquele movimento, e todos eles fortes, eles trabalham com segurança, defesa pessoal e personal trainer. E como eles foram fazer a defesa, apareceu uma outra equipe de homens brancos fazendo defesa, lutando também, né? Opositores, fazendo aquele movimento. De repente, a coisa ficou feia. Este Patrick viu que todos os outros correram e um homem branco caiu e machucou. Ele carregou esse homem, protegeu ele dos seus amigos e o entregou para os policiais para que ele pudesse ser salvo. E aí foi perguntado a ele, mas por que você fez isso? Ele falou assim, se eu deixasse lá, os meus irmãos negros que estavam próximos a mim o matariam. Que exemplo eu deixaria para os meus filhos? Estes meus irmãos, perdidos no ódio e na raiva, iam ganhar o quê? Tendo que responder por mais um crime. Então ele disse, ódio se combate com amor. E ele disse que ele teve extrema dó, porque todos os outros homens brancos correram e ele ficou sozinho para apanhar dos outros. Ele ia morrer de tanto apanhar. E ele disse também que foi muito bonito, que ele teve uma empatia, que ele ficou indignado porque que deixaram ele para trás. E ele falou, né, que a tristeza maior que ele teve, a maior tristeza que ele teve foi ver que esse homem morreria e virou e falou assim, nós estaríamos sendo iguais. E que na hora do amor, o que vale é o amor. Então, eu estou tentando achar aqui uma palavra linda que, olha só que bacana, a vida dele estava ameaçada. Então, eu simplesmente abaixei, peguei, pus ele no meu ombro e levei até os policiais.
Então esse Patrick, ele foi criticado. Por que você fez isso? Eles não fariam isso por você. Aí ele virou e falou o seguinte, olha, tudo que eu quero é deixar o mundo melhor para os meus filhos e para os meus netos. Então, tem uma especialista, a Cláudia Webb, ela é uma deputada trabalhista lá do partido americano, e ela disse, gente, ao ver esta cena, ela escreveu, um herói nacional, um homem negro que salvou um branco. É assim que a humanidade se parece. Cada um de nós, onde nós estamos, temos a obrigação de buscar este conhecimento do perdão, do amor, do evangelho para praticar. Hoje o evangelho está falando disso, né? E aí, uma coisa mais linda do mundo, um outro deputado trabalhista, David Lammy, ele lá, também da Inglaterra, ele escreveu o seguinte, quando ele viu o gesto do Patrick em salvar esse homem branco, ele falou, olha, é fácil se concentrar nos piores instintos do comportamento humano, mas é vital celebrarmos o melhor. Então, esse convite para que a gente celebre o melhor, esse convite que a gente não vá buscar conhecimento só para falar que sabe, né? Então, vale muito a pena a gente lembrar daquele doutor lá, pós-doutor em linguagem linguística, né, da USP, que foi repreendido pela funcionária da padaria que falou que ele estava falando errado. Ele pediu 200 gramas, não é, 200. E ele falou com ela assim, eu vou, aprendeu e falou igual ela queria. Todas as vezes que ele pedia, para ela ele pedia como ela achava que era certo. Para que ele discutia os títulos? Então, é esse o ensinamento com amor, é tratar o outro com amor, seja em que condição for. Não se educa se não for por amor. Jesus deixou isso para nós. Que assim seja. Assim seja. Vai na próxima? Não, Denise, eu queria que você lembrasse o pessoal da live que vai ter no domingo, às 5 horas. Vocês querem divulgar? Pode falar. Sim. Pessoal, lembrando a todos que no domingo, às 17 horas, o pessoal da banda Forrosá vai fazer uma live em prol da FEAC. Então, vamos ficar todo mundo ligadinho lá no canal deles, lá no YouTube, tá? Banda Forrosá. Tá bom? Contamos com a presença de vocês lá. Reforçando, domingo. Domingo às 17 horas. 17 horas. No YouTube. No YouTube, Banda Forrosá, em auxílio à FEAC. Isso. Não é isso? Tá bom? Então vamos contar com todo mundo, a gente vai divulgar mais, sintonizar aí. Vamos bombar o canal deles lá, viu, pessoal? Música, alegria, porque vão nos ajudar, vai ajudar a turminha, né? Que a FEAC sempre abraça, né? Nossos irmãozinhos de paz aí. E alegria de escutar uma boa música e auxiliar ao próximo, né? Falando disso, o site Só Notícia Boa falou que nunca se arrecadou tanto, ajudando tanto. Nunca se viu tantos ajudando tantos. Não é isso? Maravilhoso. Alguém quer falar mais alguma coisa, Précio? Temos aqui 2 comentários, Denise. Seu Valdir É lindinho. disse que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelos ensinamentos de hoje. E a Edivânia, gratidão. Ah, que linda. Pessoal, só uma coisinha. O pessoal que quiser fazer perguntas, não se sintam envergonhados, né? Vamos colocar as perguntas, vamos aproveitar que a nossa professora Denise... Tem professora... Gente, tem professora nenhuma aqui. Vamos extrair dela o máximo, tá bom? De jeito nenhum. Ô, gente, eu brinco muito às vezes com... A gente, quando quer saber alguma coisa, fala que é o vizinho que quer, só. Não preocupa, não. A gente pergunta, fala que é o outro que tá querendo. Foi Fala que é o amigo, foi que o é vizinho, o marido, o a irmão. esposa. Ô, gente, Nossa deusa. sabe o que acontece? Nós todos podemos trocar, né? Trocar ideias, trocar sentimentos. E o que os ensinamentos que a gente não sabe, a gente busca, né? Mas às vezes a gente fica com uma duvidazinha e se tiver alguma dúvida, a gente pesquisa e nós vamos trocar essa ideia. Sintam-se na liberdade de elogiar, criticar, e o coração sempre aberto para tudo.
que é em nome de Jesus que nós trabalhamos, né, gente? Se alguém tiver com vergonha, né, ou não quiser expor, pode me mandar no privado, que aí a gente não vai nem mencionar o nome, mas a gente vai colocar a pergunta aí para você. Na outra tá você bom? não pode ser, isso aí. Tudo bem? Ok, tem um Janete. último aqui recadinho. Ei, amiga. Janete Gonçalves. Saudade! Ai, meu rei! Lembra? Amei tudo, ela disse. Nossa, saudade dela. Beijo, Janete. Janete, estamos toda terça-feira sintonizados no Reiki. Esquece-me não, minha filha. A gente está precisando muito. E é lindo o trabalho que ela faz, né? E o que a Janete, nossa irmã, tem feito com esse Reiki, exatamente nesse momento, é feito para o planeta. Para todas as esferas, para todas as pessoas encarnadas e desencarnadas, né? Quando Jesus diz, quando um ou mais estiverem no meu nome, estarei no meio deles. Tudo que o Cristo agora espera de nós é que nós possamos fazer como a Janete, rezar pelo próximo, né? Auxiliar o próximo. Então vamos lá? Nossa prece final, um grande abraço, agradecendo com muita humildade a paciência e tolerância de todos, em nome de Jesus, que assim seja. Vamos lá. Mestre Jesus, amigos e irmãos espirituais, que esta escalada, Senhor, e essa estrada de luz esteja com o perfume do amor, levando em cada coração, acendendo em cada lar a paz, a alegria e as vibrações da mais pura renovação em Cristo. Que em cada um de nós, encarnados e desencarnados, possamos dar os laços, possamos nos abrir em abraços, possamos reforçar e costurar essa fraternidade numa linda forma de amar, com Cristo, com Deus, com a paz, com Jesus entrando em cada casa, em cada hospital, em cada estrada, em cada esfera do plano maior, a todos resgatando, junto com Maria de Nazaré, a todos abraçando. Que o teu amor, Cristo, nos abrace e nos envolva. Abençoa os que estão trabalhando nos hospitais. Abençoa todos que estão nos hospitais. Abençoe todos em todas as esferas que Deus criastes. E vós, Jesus, nos abraçastes. E cada um de nós, na alegria e na reformação, na esperança de que podemos ter pensamentos úteis e melhores, que possamos, como pétalas que caem do céu, levar a paz aonde quer que possamos ir. Que assim seja, que assim esteja. Deus conosco, Deus no planeta, Deus na cura, que assim seja. Assim seja. Só completando aqui, Janete mandou um recadinho para você falando que jamais vai esquecer. Tá? E a dona Neuza? Lindona. Amém, que assim seja. Gratidão. Beijo, dona Neuza. Saudade. Saudade de todo mundo. Beijo, pessoal. Até domingo, não se esqueçam. Até domingo. Na live no YouTube e até quinta-feira da semana que vem no estudo.